Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Conexão Sustentável, um canal aberto aqui à comunicação da Federação das Indústrias do Ceará e que traz assuntos pertinentes e aderentes às indústrias cearenses e de todo o Brasil. Eu me chamo Patrícia Passos e estou como especialista técnica da área de promoção da saúde da Unicim, que é a Unidade de Saúde e Segurança para a Indústria. Vou trazer aqui convidados especiais e vou pedir aqui gentilmente que eles se apresentem. Bom dia, eu sou Ana Karine, sou psicóloga da área da promoção da saúde. Sou especialista em gestão em saúde, neuropsicodiagnóstica e atualmente estou fazendo inovação em saúde do trabalhador pela Universidade Federal do Ceará e é um prazer estar aqui hoje com o Dr. Ricardo, você, Patrícia, para a gente falar de um assunto tão relevante que é saúde mental e trabalho. Bom dia, pessoal. Meu nome é Ricardo Galha, eu sou médico, tenho 23 anos de atuação em medicina do trabalho. Atualmente eu sou médico na ArcelorMittal Pecém, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre como a ArcelorMittal Pecém trabalha esse tema tão importante que é a saúde mental dos empregados. Tá ótimo. Muito obrigada pela participação. Estou muito feliz e é um prazer ser moderadora aqui desse podcast. E para a gente começar, como a Ana Karine bem falou, a gente vai falar aí de um tema bem relevante e nosso fórum de saúde mental, que vai ser nosso primeiro fórum, vai acontecer agora dia 18 de janeiro aqui na Casa da Indústria, de 13 às 19 horas. Mas o assunto de hoje é o valor de um ambiente de trabalho saudável para o sucesso nos negócios. O tema tem total conexão com a agenda do ESG dentro do pilar ambiente, S social e que faz uma relação com 3 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. ODS 3, que é saúde e bem-estar, 8, que é o trabalho decente e crescimento econômico e 9, indústria, inovação e infraestrutura. Para iniciarmos o nosso bate-papo, eu trago aqui alguns dados epidemiológicos relevantes que vão embasar aqui a nossa conversa. A Organização Mundial da Saúde, OMS, emitiu um relatório mundial de saúde mental, publicado em junho de 2022, e que mostrou um recorte de 2019 que 1 bilhão de pessoas viviam com transtornos mentais. E, além disso, 15% dos adultos em idade laboral sofreram com algum transtorno mental. Esses são dados alarmantes e bem relevantes, né, que preocupam a população como um todo. E a gente sabe que esses dados foram potencializados com a chegada do Covid-19. Então, Ana Karine, diante do exposto, eu trago aqui uma fala da doutora Maria Neira, diretora do Departamento de Saúde Pública e Ambiente da Organização Mundial da Saúde, que diz: a riqueza de uma empresa depende da saúde dos trabalhadores. Para você, qual seria o conceito de ambiente de trabalho saudável? Pronto. Realmente, né, a riqueza de uma organização está na saúde dos seus trabalhadores, no seu bem-estar. Então, a gente já pode começar falando, né, que o trabalho, ele pode tanto fortalecer a saúde mental como vulnerabilizá-la. E aí isso nos dá um indicativo muito claro de que o trabalho, ele influencia diretamente a saúde desse trabalhador. Então, como tal, é muito importante que as organizações entendam essa interação que existe entre processos de trabalho, conteúdo de tarefa e características individuais e sociais desses trabalhadores. Então, isso é o conceito que a própria Organização Internacional do Trabalho denomina de fatores psicossociais. Então, os fatores psicossociais é justamente essa interação entre as características organizacionais, os seus processos e como o trabalhador percebe isso, como é que ele lida com isso, com essa rotina, com esses processos. Então, daí vem o conceito de ambiente de trabalho saudável, né, descrito até pela própria Organização Mundial de Saúde, que consiste em processos de melhoria contínua, juntamente, né, entre gestores e trabalhadores, né, na promoção da saúde, da segurança e do bem-estar, né, em que todos os atores estejam envolvidos nesse processo. Então, isso seria um conceito, né, de ambiente de trabalho saudável, e que,
nesse conceito, a gente não diz que o trabalho ele não vai vir a gerar algum grau de sofrimento. Mas a partir do momento que a organização está atenta para os fatores psicossociais, em especial os fatores de proteção, então essa organização ela também vai ter como dar suporte para esse trabalhador a vir desenvolver recursos, né, para encarar, para dar sentido a esse trabalho. Seria isso. Joia, muito obrigada, Karine, pelas contribuições. Doutor Ricardo, então, diante do exposto aqui pela Ana Karine, né, como é que a ArcelorMittal PCM tem trabalhado e colocado a mão na massa, né, para tornar essa saúde mental no trabalho uma estratégia organizacional? O conceito colocado pela Ana Karine foi perfeito, né? Eu gostaria só de fazer algumas complementações. Um estudo recente da Deloitte, que é uma empresa de assessoria para as grandes empresas, ela identificou que 60% dos empregados vão ter algum adoecimento mental durante a sua vida laboral. Então, isso passa a ser um tema extremamente importante para a empresa. O custo para as empresas, para os negócios, com esse adoecimento mental desses empregados, pode chegar até 4% do PIB global. Então, muita é um valor muito alto, né? E hoje, pela relevância do tema, ele já é considerado uma prioridade em 4 de 5 líderes. Então, a cada 5 líderes, 4 reconhecem que a saúde mental dos seus empregados é uma prioridade para a empresa. E a ArcelorMittal, por ter a saúde, a vida e os empregados como um valor dela, ela tem uma preocupação muito grande no cuidar da saúde mental. Não só da saúde mental, saúde física também, saúde social também, mas nós estamos falando aqui de saúde mental, né? É uma empresa, a unidade de PCM é uma unidade nova, nós temos 7 anos de operação, e com isso nós viemos construindo um processo de arcabouço, de suportar a saúde mental dos nossos empregados através de ações. Começamos com ações educativas simples, depois passamos para palestras, num segundo momento já fomos para oficinas e workshops, depois passamos por um processo de educação dos nossos líderes em saúde mental, para que eles fossem os promotores de saúde mental nas equipes dele, e no final do ano passado, em parceria com a equipe do SESI e do Instituto de Inovação, nós aplicamos um grande questionário para a gente ter um diagnóstico completo do como está a saúde mental da nossa população, para que nós possamos, a partir desse ano, desenvolver ações mais assertivas e que tragam mais conforto, né? E que os empregados realmente sintam que eles estão trabalhando numa empresa que se importam com eles. Ótimo, maravilha. Ana Karine, a gente conversou anteriormente sobre o conceito de um ambiente saudável, mas na sua visão, o que é necessário para criarmos esse ambiente de trabalho saudável e sustentável? Como colocar a mão na massa com relação a isso? O doutor Ricardo, ele acabou, de certa forma, falando um pouco como é que está acontecendo na ArcelorMittal, né? E a gente aqui no SESI, né, enquanto área da promoção da saúde, a nossa equipe acompanha também esse movimento, né, da ArcelorMittal, que a gente está com eles desde o começo, né, desde lá 2018, acho que até antes, quando ele chegou com a gente com o desafio, né, de desenvolver um programa, né, estruturado, pensado dentro das necessidades da organização. Então, parte justamente dessa perspectiva da gente sair desse olhar voltado só para o físico, para o ambiente físico, mas a gente olhar para o indivíduo como um todo, da gente conhecer esse trabalhador, da gente entender que ele não é só aquilo que ele mostra no trabalho, mas que ele tem um social, ele tem família, né? Então, iniciar um trabalho para promover ambiente de trabalho saudável passa necessariamente pela gestão dos fatores psicossociais. Da gente entender que o ambiente de trabalho, ele extrapola
né, as paredes da organização. Então, a gente começa a entender, a promover esse ambiente de trabalho saudável, é manter e melhorar o bem-estar desses trabalhadores. E isso precisa ser construído a várias mãos, né? Não é só com a organização de cima para baixo dizendo, né, como é que isso vai acontecer. Não, tem que envolver os trabalhadores, tem que fazer sentido para o trabalhador essas ações que estão sendo propostas, né? Então, por isso que é uma melhoria, é um processo contínuo, como diz a Organização Mundial de Saúde, precisa ser contínuo, né? Então, o processo de construção de ambientes de trabalho saudável é um processo de melhoria contínua e envolve, segundo a Organização Internacional do Trabalho e a Organização Mundial de Saúde, 8 etapas. É um modelo que eles têm baseado em estudos, né, em evidências científicas, em que o primeiro passo é mobilizar todos da organização para a mudança. Então, se eu vou trabalhar essa mudança, eu preciso mobilizar. Depois de mobilizar, eu vou reunir, né? Eu vou reunir todos em prol dessa mudança. Depois de reunir, eu vou diagnosticar, que foi o que o Dr. Ricardo também já trouxe aqui, que ele com certeza deve fazer vários diagnósticos, né? A gente tem tanto diagnósticos voltados para o trabalhador, como diagnósticos voltados para a organização, que é o que eu sempre trago, que eu falei desde o começo da minha fala. A gente precisa conhecer o trabalhador e esses processos de trabalho, como é que eles estão impactando. Após diagnosticar, conhecer aquela realidade, e isso é um movimento periódico que a empresa vai fazer, a gente vai priorizar. O que é que eu vou trabalhar, o que é que está impactando mais, o que é que eu preciso melhorar. Claro, tudo isso, gente, conectado. Essas ações, elas precisam conversar entre si e precisa fazer sentido para o trabalhador. Então, depois que eu priorizar, aí sim a gente vai passar a montagem de um plano de ação. O que é que eu vou fazer e aí executar. Após executar, todo esse trabalho, ele precisa ser avaliado e propor melhorias. Ah, melhorou, isso aqui melhorou, ótimo, vamos continuar, vamos mudar isso. E tudo isso com a participação das pessoas e para as pessoas. Então, é isso, e assim, não existe uma fórmula mágica, não existe uma receita de bolo. Cada empresa, ela vai seguir esses passos, né, dentro daquilo que é possível. E assim, quebrando alguns mindsets, quebrando algumas fronteiras, porque como todos nós aqui estamos falando, ainda é um tabu, infelizmente, falar de saúde mental. As lideranças muitas vezes sentem dificuldade, né, construir esse ambiente de trabalho colaborativo, participativo, é um desafio ainda, né. E o Dr. Ricardo pode até contribuir aqui falando como é que eles fazem isso hoje na ArcelorMittal, né? Como é o desafio de estar trabalhando saúde mental. Ótimo assunto. Por incrível que pareça, dos últimos anos, principalmente no pós-pandemia, o que a gente percebeu é que antes falar sobre saúde mental era um tabu muito grande com a liderança e com os empregados. Só que como esse problema se tornou um problema de liderança para trazer resultado para a empresa, então falar sobre saúde mental com os líderes hoje já não é um tabu tão grande. Já existem pesquisas mostrando que falar sobre saúde mental com o líder, ok, mas o empregado tem o constrangimento de chegar para o líder dele e falar que está com um problema. Ou que o ambiente de trabalho onde ele está causando algum problema para ele. Então, assim, houve uma inversão. Dos papéis aí. O líder está disposto a ouvir e a trabalhar, ou então dar o encaminhamento necessário, porque o líder não é obrigado a resolver tudo, né? Senão também a gente vai causar um problema de saúde mental no líder. Verdade. Né? Mas o que a gente tem percebido é que agora a gente tem que trabalhar muito fortemente o conceito que o empregado ele tem que se reportar que ele não está se sentindo bem, que ele está com algum problema. Sentir que pode ser acolhido, né? Exatamente. E uma coisa, aí a gente, aprofundando nesse assunto, quando a gente senta com essas pessoas e pergunta, mas por quê? Eles acham que se eles mostrarem que estão com problemas
de saúde mental no trabalho para a liderança, isso vai afetar a avaliação dele, a progressão de carreira dele e a remuneração dele. Então, a gente vê que o processo é muito mais profundo. E a gente tem que ter muito cuidado quando abordar isso. E esse processo nada mais é do que um processo educacional. Primeiro, como foi falado, tem que se criar um ambiente organizacional onde isso fique de maneira leve, esse assunto seja um assunto leve, não seja um assunto estigmático, que traga estigma para as pessoas, né? Nem para a empresa, nem para os líderes e nem para os empregados. É um assunto que tem que ser um assunto normal a ser conversado entre as pessoas e entre as equipes. Formou-se esse ambiente através de uma divulgação ampla, que a saúde mental é um valor para nós. Partimos para o diagnóstico. Aí no diagnóstico a gente vai encontrar o que é que está acontecendo ali que está afetando a saúde mental dos nossos empregados. Um exemplo, pesquisas já mostraram, uma pesquisa também feita pela Deloitte em 2022, mostrou que a principal causa de doença mental nos empregados, diferentemente do que muita gente acredita, é a pressão por muitas prioridades. Né? E muita gente atribui a doença mental a trabalhar muitas horas seguidas. E ela não é nenhuma das primeiras. Né? Então, assim, a falta, se você trabalhar com o conceito de Karasek, de Job Strain, do Job Strain, você vai ver alta autonomia e alta demanda é performático, é bom para a saúde e para a pessoa. Então, você ser cobrado, desde que você tenha autonomia para resolver os seus problemas, ele é bom para a sua saúde e é bom para a empresa. Entendeu? Então, a gente tem que ver que a saúde mental não é só um problema, ela é também uma ferramenta de gestão que pode melhorar em muito os resultados da empresa. As últimas pesquisas feitas pelo Centro de Saúde Mental de Oxford mostrou que as empresas que mais investem em ambiente de trabalho, em bem-estar no trabalho, que é um pouquinho maior do que só saúde mental, eles fizeram um estudo, pegaram as mais bem avaliadas e fizeram o crescimento do valor delas dentro da Bolsa de Valores de Londres. E todas elas apresentaram um aumento de valor de mercado enorme. Então, mostrou-se que a empresa que investe no bem-estar do empregado, ela tem um resultado financeiro também. Né? Então, isso passa a ser uma preocupação de negócio. Sim. Né? E nós, das áreas que trabalham com a saúde mental, a gente tem que entender isso. Né? Nós somos os técnicos que dominam os conceitos, né? Estudamos de Jung, Freud, né? Terapia cognitivo-comportamental, né? Conversamos com todas essas teorias, mas como é que a gente traz essas teorias para a prática dentro da organização? Né? Você faz o diagnóstico correto? Ou você segue, entre aspas, uma modinha de que está sendo falada, ou você realmente está entendendo o seu problema e está dando a solução correta para esse problema? Isso é muito importante. E complementando a fala do Dr. Ricardo, que foi importantíssima, é compreender que essas ações, elas não têm que vir de forma desconectada, elas têm que conversar entre si. E esse ambiente de trabalho, ele precisa ter uma segurança psicológica, porque quando ele fala que os trabalhadores têm dificuldade de chegar para o líder e falar, porque eles ainda não se sentem, eles não têm aquele sentimento de que aquilo realmente pertence, ele tem a confiança de dizer, não, eu posso conversar com o meu líder e que eu não vou ser julgado, que eu não vou ser visto diferenciado. E isso a gente está falando de segurança psicológica, que também é um desafio muito grande hoje de implementar dentro das organizações, né? Mas é um caminho, é um processo. Como bem o Dr. Ricardo falou, um tempo atrás, né, isso assim era impensável a gente trabalhar questões de saúde mental no trabalho, né? Isso era mimimi, era frescura, deixa pra lá. Não, hoje a gente sabe, existe estudo, é algo bem mais tangível.
Ele trouxe dados aí tangíveis em termos de valor, em termos, né, do que realmente a saúde mental, né, o bem-estar do trabalhador, ele causa um impacto positivo, tanto para a saúde dele como para a organização. É o ganha-ganha, como a gente chama, né? Ganha a organização, ganha o trabalhador e ganha também a sociedade. Porque se a gente investe em processos de trabalho que também, né, podem contribuir para o crescimento desse trabalhador, por que não? Né? Então, só complementando, é isso mesmo. Tá ótimo. E assim, doutor Ricardo, a gente aqui batendo esse papo, né? Quais são os avanços que você percebe já relacionados à saúde mental no trabalho? Você está percebendo que está avançando? A gente, né, tem os estudos, mas como é que está isso dentro da ArcelorMittal? Na ArcelorMittal, a gente já mexe com esse tema já há mais de 6 anos. É igual eu comentei, né? A gente começou com ações um pouco mais tímidas, mais de educação, com textos. Depois passamos para palestras. Em um segundo momento, já começamos a fazer intervenções com workshops. Então, a gente, com o apoio de profissionais capacitados, a gente capacitou toda a nossa liderança, toda, né, da diretoria até o supervisor, todos eles passaram por um workshop onde eles entendem o conceito de saúde mental, onde eles entenderam que eles têm que cuidar da saúde mental deles e eles têm que cuidar da saúde mental da equipe deles, né? Quais as ferramentas que a gente pode instrumentalizar eles para eles poderem fazer isso, para se cuidar, e como é que eles conseguem identificar, através de alguns sinais, pessoas da equipe que possam já estar em algum processo de adoecimento e encaminhar aí sim para a área médica fazer a abordagem e o tratamento adequado. Então, a gente tem avançado nisso. E esse último ano, a gente chegou à conclusão de que a gente está pronto para dar um segundo passo maior, né? De criar realmente, entre aspas, uma política de saúde mental dentro da empresa, né? A empresa entender, do mesmo jeito que a gente é preocupado, vou fazer uma comparação, que em termos de importância a gente não pode, mas é importante também, a segurança no trabalho é uma obsessão na ArcelorMittal. Né? A ArcelorMittal, ela tem a segurança no trabalho como um valor inalienável para ela. Então, tudo para nós, se não for feito com segurança, não é para ser feito, né? Mas para você ter uma segurança nesse nível, você tem que ter segurança psicológica primeiro. O empregado tem que estar bem para chegar para o chefe dele e falar assim, hoje eu não estou bem para fazer essa atividade crítica, né? A área médica tem que ter ferramentas de identificar que aquela pessoa, mesmo ele não falando, a gente conseguir identificar que aquela pessoa naquele dia não está bem, que a gente precisa dar uma olhada especial para ele, né? E todo o ambiente ser criado e formatado para que esse processo de saúde mental seja disseminado. Então, a gente optou para dar esse segundo passo. A primeira ação foi realmente fazer um grande diagnóstico. Nós vamos olhar toda a parte de estresse, de suscetibilidade à depressão, suscetibilidade à ansiedade. A gente vai conhecer a empresa em relação a isso e, a partir disso, aí sim desenvolver ferramentas específicas e que atinjam a empresa como um todo. E uma coisa extremamente importante, não adianta cuidar só do empregado. Ele não é um indivíduo único. Então, toda vez que você vai trabalhar esse assunto de saúde mental, você tem que envolver a família. Você não precisa... então, Ricardo, você está falando que a gente tem que tratar a família também. Não é isso. Mas você tem que envolver. Nem que seja por um processo educativo, nem que seja por um processo onde você dá acesso à família, a suporte, né? E a família saber que a pessoa, o membro da família que trabalha na empresa, ele está tendo esse suporte. Então, ela tem essa tranquilidade também, né? Então, a gente está trabalhando esse processo. O SESI é um dos nossos parceiros. A gente tem outros parceiros também. Por incrível que pareça, não foi coincidência.
Coincidentemente, em dezembro, quando a gente estava aplicando a pesquisa de saúde mental, a gente recebeu um comunicado do corporativo de Luxemburgo, da ArcelorMittal, colocando lá as regras de bem-estar no trabalho. Então, quer dizer, não é uma preocupação nossa aqui, não. É uma preocupação da nossa sede, né, de Luxemburgo. São 150 países, são 130 mil empregados do mundo. Né? Então, é uma empresa que realmente tem esse valor de cuidar dos empregados e realmente ela considera o empregado como um ativo muito importante para ela. Ótimo, muito obrigada, doutor Ricardo. Ana Karine, o doutor Ricardo trouxe aqui que o SESI é um forte parceiro, né, na implementação desses programas e nesse apoio às empresas. Você poderia falar um pouquinho para a gente dos serviços, né, de que forma a gente trabalha, essas ações pontuais, ações mais complexas, customizadas? Você poderia falar um pouquinho para a gente? Sim, com todo prazer. Na verdade, a saúde mental e trabalho é uma questão muito complexa, envolve, até pela fala do Dr. Ricardo, olha o tanto de coisa que ele trouxe, e isso tem tudo a ver com o que a gente falou aqui do conceito de fatores psicossociais, a gente parar de enxergar só aquele indivíduo ou o trabalhador como vítima desse trabalho, né, mas colocar ele como um agente participativo também nessas transformações que ele está colocando, né, então, quando você faz um diagnóstico, né, uma pesquisa, então assim, o trabalhador vai ser ouvido naquele momento. Ele vai poder dizer lá como é que ele se sente, em que momento ele está. Então, tudo isso são informações e dados que vão contribuir para fazer todas essas ações, né? Contribuir para esse valor, porque precisa ser um valor da organização, esse valor do cuidado, da saúde, tem que ser a cultura da saúde, né? Então, assim, hoje nós do SESI, com relação a saúde mental e, na verdade, a saúde como um todo, a gente trabalha de forma muito personalizada e customizada, né? Então, antes de mais nada, a gente precisa entender o que é que a empresa está trazendo. Que demanda ela está, né, nos chamando, né? E não é simplesmente a gente pegar um produto de prateleira e dizer, olha, faz isso aqui na tua empresa. Não é isso. Mas é entender, né, como aconteceu com o próprio doutor Ricardo já chegou aqui pra gente, meninas, vamos pensar, equipe técnica, vamos pensar, e aí não envolve só psicólogo. A gente tem nutricionistas, a gente tem educadores físicos, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas. É uma equipe grande, né, para pensar e também envolver o trabalhador nisso, né? As palestras, as ações pontuais, elas têm o valor dela. Mas quando a gente fala aqui de uma política de saúde mental, a gente está indo para um patamar muito mais estruturado, seguindo aqueles passos que eu coloquei, que a própria Organização Mundial de Saúde recomenda. Então, o que é que nós temos hoje? A nível de diagnóstico, nós temos metodologias avaliativas, como eu já falei, né, o ARST e o ARES, né? O ARES é a nossa avaliação de retorno sobre investimento e o ARST é uma metodologia de avaliação de saúde e segurança do trabalhador da indústria. A gente também tem uma consultoria em fatores psicossociais, que é justamente para auxiliar a empresa, né, a mapear esses fatores de risco e de proteção no seu ambiente de trabalho. E essa consultoria, o bacana, é que ela é feita com grupos focais. A gente chama justamente o trabalhador para a roda para que ele aponte o que é que ele percebe enquanto risco e o que é que ele percebe enquanto proteção, porque isso é subjetivo. E é por isso que torna a coisa muito complexa. Mas não é porque é complexa que é difícil. A gente só não pode ter respostas simplistas, né? A gente tem que sair desse modelo simplista e encarar que isso é complexo, é sistêmico. Então, quando a gente fala de uma política de saúde mental, a gente está dando um olhar muito mais ampliado, é envolver todo mundo. Então, hoje o SESI, ele conta com serviços customizados, com consultorias, né, com metodologias avaliativas, né? Então, tudo isso já ajuda a empresa a montar. E é assim, é o SESI e a empresa, os dois caminhando juntos nessa construção. Tá ótimo. Doutor Ricardo, você poderia fazer uma retrospectiva do SESI como o seu parceiro, desde o início lá de 2017, quando a gente sentou, colocamos várias coisas na mesa, né, para a gente discutir e implementar os programas dentro da ArcelorMittal? Eu acho que vou aproveitar então para fazer um pouquinho da retrospectiva da nossa empresa, né? Ótimo. A nossa empresa, ela foi criada por volta dos anos 2010, mas efetivamente ela começou a ser construída em 2013, 2014. Até então não era ArcelorMittal, chamava-se Companhia Siderúrgica do Pecém. Em 2014 iniciou-se o processo de operação já,
E aí eu busquei o SESI como parceiro para me apoiar no básico, né? Na saúde ocupacional. Como é que eu iria atender os meus empregados lá no PECEM, que até então tinha uma quantidade, uma rede de apoio muito precária ainda, né? Estava sendo começado todo o desenvolvimento daquela região junto com o Porto. Então a gente fez essa parceria com o SESI, desenvolvemos toda a parte ocupacional, e depois que a gente passou dessa fase da parte ocupacional, nós partimos para a parte da qualidade de vida, que é o exemplo que ela trouxe aqui, né? Eu cheguei aqui para o SESI, eles chegaram e falaram assim, a gente pode fazer isso, fazer aquilo, eu falei assim, não, eu quero uma coisa que atenda a minha demanda, eu não quero um produto pronto. Eu quero um produto que seja a cara da nossa empresa. A cara da nossa empresa é essa, é essa, é essa, é essa e essa. Partimos novamente, anteriormente, para um outro diagnóstico. Utilizamos, na época, uma metodologia que tinha acabado de chegar, da Johns Hopkins, da parceria, né? Que é a ARIS mais o retorno de investimento. Isso. Entendemos o que era a cara da nossa empresa e ficamos 2, 3 meses desenvolvendo as soluções que a gente iria implantar para resolver os problemas que nós tínhamos identificados, né? E o resultado foi excelente. A gente teve um ROI calculado de R$3 para cada real investido, né? Então, é um ROI extremamente alto. Então, foi um grande sucesso. Infelizmente, nós tivemos a pandemia no meio do caminho que acabou interrompendo todas as ações que a gente estava fazendo. E nesse retorno, a gente ainda continua com as nossas ações de saúde física, mas a gente percebeu que a saúde mental se tornou ainda mais importante. Ela já era trabalhada, mas dessa vez talvez a gente precise de uma coisa mais estruturada. E para se iniciar todo esse processo estruturado, a primeira ação é a gente fazer o diagnóstico, né? Então a gente fez o diagnóstico. Aí a partir disso nós vamos construir todo esse processo também e esperamos que nós tenhamos o mesmo sucesso que a gente teve na construção do programa de saúde física, né? Que a gente também tenha no de saúde mental também. Tá ótimo, muito obrigada. Pessoal, a gente está chegando aqui no final, né, da nossa conexão sustentável, mas antes eu gostaria que vocês falassem um pouquinho da importância da gente ter esse primeiro fórum de saúde mental no trabalho, né? Qual realmente é a importância da gente levar essas informações? Nós teremos palestrantes, assim, espetaculares. Então, para vocês, qual seria, assim, o significado desse primeiro fórum para as pessoas? Olha, a meu ver, como espaço de discussão, de debate, eu acho que de mudança de modelos, de paradigmas, eu acho que reforçar essa ideia da saúde mental, né, não só vinculada a profissionais da saúde mental, mas a um todo, olhar a saúde como um todo, né, desse trabalhador, do indivíduo, né, desse sujeito, e aí, assim, aproveitar para convidar as pessoas para participar. Eu vou estar, né, no fórum, né, como palestrante, junto com a equipe da promoção da saúde, né, falando um pouquinho sobre transdisciplinariedade e autorresponsabilidade no cuidar da saúde mental no trabalho. E eu acredito que vai ser um momento, assim, ímpar, né, e, assim, um marco, né, para que a gente transforme esse evento, né, de maneira periódica, né, que a gente possa, assim, fomentar ainda mais as discussões nesse campo. Eu acho que é de extrema importância, né, o primeiro, né. Isso. Eu vi a lista dos palestrantes, eu achei profissionais extremamente capacitados. Vai ter um palestrante, que é o professor Medanha, que hoje é uma das referências nessa parte de saúde mental, principalmente num tema extremamente controverso, que é o burnout. Então, eu acho que vai dar um espaço muito grande para as pessoas compreenderem e desmitificar esse conceito, né? Porque eu acho que ele foi um pouco banalizado e ele é um problema muito sério e que a gente tem que ter muito cuidado com ele. E eu também recomendo que as pessoas se autopoliciem, não tenham os estigmas que existem em relação à saúde mental. Façam as perguntas.
né? Eu acho que esses profissionais que foram convidados estão lá para elucidar essas dúvidas, né? Então, assim, do mesmo jeito que os empregados têm muitos estigmas em relação à saúde mental, nós, profissionais de saúde e profissionais de recursos humanos que trabalham com as pessoas, também nós temos esses estigmas, porque nós somos pessoas e nós convivemos nessa sociedade. E, querendo ou não, nós somos, entre aspas, contaminados por esses estigmas. Então, assim, vão de coração aberto, sem medo de perguntar, né? Vamos perguntar para as pessoas que estão lá capacitadas, que têm muito conhecimento, para a gente melhorar o nosso conhecimento e a gente sair desse congresso e promover um ambiente de saúde mental nas empresas que a gente está trabalhando. Tá ótimo. Gente, fantástico. Que dupla, né? Que dupla. Passando aqui para agradecer mais uma vez a participação, doutor Ricardo, muito obrigada. Ana Karine, muito obrigada. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, né? Esse podcast vai estar no YouTube do SESI e vão participar do nosso primeiro Fórum de Saúde Mental. Um abraço e até lá!